Cansando. Beleza? Mais uma aula ao vivo aqui do QG do Enem. E a gente está aqui hoje por um motivo muito importante. A aula do professor Mazei. Oh, yeah. A aula para arrebentar aí quem Não, quer... isso não é não. Não Vai arrebentar ninguém não, vai botar nego pra cima. Vai arrebentar no Enem. Ah, entendi, interpretei o texto. A grande questão é a seguinte, queridos. Olha só, eu vim aqui para dar alguns recadinhos para vocês. Hoje, o aluno que for lá e entrar em qualquer curso do QG do Enem e colocar o cupom Top Temas, vai ter 25% de desconto em qualquer um dos cursos. E eu queria falar uma coisinha antes para você. Eu sei que você está estudando aí desde o início do ano, né, mas é verdade que o cara que começou a se programar lá em dezembro, janeiro, já está estudando pra caramba. E muitos alunos, assim, às vezes ele fala assim, caramba, eu já estudei a beça, mas ainda não estou firme no estudo. E é por isso que o QG lançou um curso agora chamado Top Temas do Enem. Esse curso é para o aluno que já está estudando e quer fazer a revisão dos principais conteúdos que caíram, principalmente de 2009 para cá, quando o Enem fez uma mudança na sua prova. Nós fizemos toda uma pesquisa, tá, pessoal? É assim, isso. ó, quais foram os temas que mais caíram, quais foram os mais recorrentes. A gente fez um gráfico de um diagrama de barra. Ah, 2015, caiu esse assunto, esse assunto, esse assunto. Aí 2016, repetiu o assunto. 2014, repetiu. Então, aquele assunto a gente deu prioridade. Estequiometria, que é o que a gente fala hoje, é um deles. É um deles, né? E assim, uma coisa importantíssima é que para fazer um curso como esse, a gente tinha que ter a responsabilidade de dar aos alunos os temas mais relevantes, mas principalmente fazer uma pesquisa também pelas habilidades. Então, entenda uma coisa, não daria para você pegar todos os temas, mas a ideia era pegar pelas habilidades aquela aqueles pergunta mais assim, recorrentes. que o cara faz às vezes pro professor. Professor, o que mais cai? O que mais cai? O que mais cai? É isso aqui, é top isso aí. temas. Então, o que a gente fez? A gente fez a seleção dos temas e esse curso é muito importante para o cara que quer fazer revisão. Agora, tem outro caso. O aluno que até agora não estudou. Meus amigos, você está aí há 5 meses do Enem. Dá tempo para estudar? Claro que dá. Se você tiver organização, planejamento de estudos e um descanso razoável, você vai arrebentar. Então, olha só, vai lá no Top Temas, entra lá, conheça o Top Temas. Tenho certeza que depois que você olhar a nossa programação, a nossa organização, você vai ver que é um curso fundamental para você. A qualidade, não estou falando de mim não, tá, pessoal? Não, mas a qualidade dos professores de QG realmente são de excelência no Brasil. É verdade. A gente tem viajado pelo Brasil aí, fomos a Belém, fomos a São Paulo, abraço galera de Belém, um beijo. A gente volta aí dia 10 de setembro, não é verdade, isso? Setembro vamos falar em Belém de novo, né? É isso aí. Porque a gente está viajando pelo Brasil também. Mas assim, só para ficar mais claro para vocês, o Top Temas é um curso importante. A gente está indo para campus. Quem quiser, mas ainda deixa eu falar, cara, né? Olha só, quem quiser, né, assistir também uma aula muito bacana que vai rolar aqui, com a presença do professor Bechara, lá de Belém, no dia 30/6. Cara, eu tenho que falar isso. Fala você então, eu vai. Vou falar Fala isso. você. Vou Pessoal, eu dando aula em Belém, a gente lá tem um curso que nós fizemos num convênio chamado Physics, que é maravilhoso. Pessoal do Physics, Dani, Fabrício, Bechara, todo mundo, um beijo pra vocês. E o Bechara é o professor de Química top de Belém. Sabe quando o cara é a estrela do lugar? Bechara. Foi Eduardo Bechara. Então, cara, eu convidei o Bechara pra vir e falei aqui assim, fazer uma aulinha Bechara, contigo. na semana que vem, dia 30, eu vou estar no Foca na Medicina. E na semana que vem, não, tô mentindo, que a gente foi pra lá em março. Daqui a um tempo, dia 30 de junho, a gente está fazendo Foca na Medicina. E, cara, eu vou falar sobre pilhas, que é um assunto muito importante. Eu queria muito a tua presença. Então o Bechara está vindo para o Rio, chega quinta-feira que vem, para dar aula comigo aqui à noite. Depois ele vai gravar top temas para ele. Vai ser legal, com vai ser legal. Ligações químicas e geometria molecular. O Bechara é um professorzaço de química. E, cara, tá de bobeira comigo, né? É uma oportunidade de você ter uma aula maravilhosa, tá? Interdisciplinar, quer dizer, e a assim, química com vamos dois lá. caras. Deixa eu explicar só o que a gente tem que fazer para essa aula. Essa aula vai ser aberta. Essa aula não vai ser fechada, então assim, é uma oportunidade de você ter uma visão bem ampla sobre esse tema e além disso, ela vai ser no dia 30/6, às 20 horas. Para você ter uma espécie de lembrete antes da aula, 1 hora antes, basta você entrar, olha só, nesse link aqui, ó, confirmação.enem.com.br/eletroquímica, confirmação.enem.com.br/eletroquímica. E aí você vai entrar numa página lá, é só confirmar a sua presença. Você vai ter lá um lembrete e numa boa, gente, ninguém pode esquecer essa aula, porque essa aula vai ser sensacional. Bechara, pra você ter uma ideia, faz doutorado na Universidade do Pará. O cara, bicho, assim,
arrasa, arrebenta, assim. Não, e ele vai ficar na minha casa hospedado, sabia, Marquinhos? Gente, eu até imagino, Vamos tomar uns negócios, olha né? só para fechar. São 2 professores de referência, tá? Não é porque eu estou ao lado do Mazei, mas ele é um dos grandes professores, se não o maior professor do Rio de Janeiro. Puxa Você vida. vai ter um professor de Belém Belém também muito legal. Então, assim, não percam essa oportunidade, valeu? Então, ó, para não atrapalhar mais a aula de vocês, eu estou saindo aqui então, e deixando vocês com o Mazei. Deixa com eles. Valeu, um grande beijo. Tchau, tchau. Falou, um beijo, Marquinho. Sábado tem festa junina na casa do Marquinhos, gente. Vamos nos dar bem. Olha, pessoal, a gente trouxe um tema para você que eu particularmente adoro, acho importantíssimo, que é a estequiometria, o cálculo estequiométrico. Vamos dar uma aceleradinha aqui para a gente passar essa bola. Você quer ser reprovado no Enem? Pois é, eu sou especialista em reprovar. Né? É você sacar a habilidade. Camila, vamos ficar esperto. Ó, então aqui, ó, H24, tá vendo? Utilizar códigos e nomenclatura da química para caracterizar materiais, substâncias e transformações químicas. Essas transformações químicas são responsabilidade do cálculo estequiométrico, tá bom? Bem, a estequiometria das reações químicas, gente, tem como base as 3 leis. A lei de Lavoisier, a lei de Proust e a lei de Gay-Lussac. A de Gay-Lussac é mais usada pela física, né? Rinaldi, Soto, Ronaldo, Ronaldo, fica uma troca, vai salseno, alcano, alcino, né? Enfim. E a gente, então, vai trabalhar mais a lei de Proust e a lei de Lavoisier. A lei de Lavoisier, gente, é a lei da conservação das massas. Repara isso, conservação das massas. O que essa lei diz pra gente, gente? Dado uma reação geral, exemplo, A mais B dando C mais D. Se você somar a massa, lembra, essas daqui são as espécies reagentes, R. E essas aqui são as espécies produto, beleza? A soma dos reagentes, ou seja, MA mais MB, tem que ser igual a MC mais MD, beleza? Ó, e para MA mais MB, somados tem que dar igual a MC mais MD. E idem para o linha, né? M' mais MB', e assim vai. Então, para você ter uma ideia, vamos pensar na reação de formação da água, que acontece assim, né, gente? Ó, H2 mais 1/2 de O2, dando H2O, né? Essa reação poderia ser balanceada de outra maneira, multiplicando tudo por 2. Mas repara, quanto vale o H2? 2 gramas. Quanto vale o oxigênio? Vale 16. Vezes 2, 32. Vezes meio, 16. A água, hidrogênio vale 1, lembra na tabela periódica, só que são 2 vezes hidrogênio. Vezes 2. Mais o 16 do oxigênio. Então você tem quanto? 18 gramas. Tá tudo bem? Repara, ó, 18 gramas de água. Conclusão, a soma das massas dos reagentes é igual a que dá 18, é igual à soma das massas dos produtos, que também dá 18 gramas. Repara, carbono mais oxigênio dando gás carbônico. Seria essa reação aqui, gente, ó. Carbono mais O2 dando CO2. Eu tô rápido, se eu estiver rápido, tu fala com a Cacá assim, Cacá, fala pro Mazei mais lento, beleza? Cacá tá aqui do meu lado, a minha loura. Fala pro bebê que a loura é minha. Bebê, a loura é minha. Vocês sabem quem é o bebê, né? Gabibiel, depois eu te conto essa história. Então, gente, ó, o carbono vale 12, né? E o oxigênio vale 32. Aqui eu errei, aqui é 12, tá, gente, ó. Beleza? Então, 32 com 12 dá 44 gramas. Faz total sentido, né? 12, soma das massas dos reagentes, igual a soma das massas dos produtos. Bacana ou não? E daí surge a frase, então, de Lavoisier, né? Apesar de a frase não foi dele, a ideia foi dele e a frase foi criada por algum filósofo, que é, na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Olha para cá de novo, quer ver? Ó? Nada se criou, tá vendo? Ó? A mesma massa continuou dos dois lados, mas o carbono e o oxigênio, que são duas substâncias simples, se transformaram na substância composta CO2. Bacana? Bem, então, aqui está a frase de Lavoisier, como falamos. Né? Lei de Proust. Cara, esse Proust, você não tem noção do Proust, cara. O Proust era um dos principais cientistas da época. Você tem uma ideia? Ele foi o primeiro cara que conseguiu extrair açúcar a partir de uva. Né? Só para você ter uma noção histórica disso aqui, falamos de 1789 até 1800. O Proust, francês, né, Henri Proust, ele estava na França e ele fez a extração de açúcar a partir das uvas. Como começou a Revolução Francesa, a França ficou muito depedrada e o Proust subiu para estudar, acho que na Polônia, não lembro aonde ele foi. Cara, depois da Revolução Francesa, mataram o rei e aí Napoleão assume. Quando Napoleão assume, a França muito sem dinheiro,
ele vai buscar Proust lá em cima na Europa e fala: Proust, a gente podia fazer o seguinte para restabelecer financeiramente a França, montar uma usina açucareira para poder recapitalizar a França. E aí foi isso que foi feito. A França fez a usina, conseguiu divisas, né, conseguiu dinheiro e se restituiu do fracasso que vinha. O que o Proust verificou, gente? Que as massas dos reagentes e as massas dos produtos... Ah, pessoal, olha para mim. Eu estou meio fã, eu estou saindo de um resfriado agora, tá? Então não leva mal não. E que participam de uma reação química obedecem sempre a uma proporção constante. Esta proporção é a característica de cada reação e independente da quantidade das substâncias que estão colocadas para reagir. Olha o que é a lei de Proust, gente, só para você ter uma noção. Vamos pegar aquela reação da água, olha só. H2 mais meio mol de O2, dando o quê? H2O. Os valores que nós tínhamos, só para você lembrar da lei de Lavoisier, ó, os valores que nós tínhamos eram 2, 16 e 18. Vamos lá de novo, então, ó. O armazém, mas todo mundo está falando da lei de Proust, é uma consequência. Deixa eu mudar de cor para ficar didático. E para você entender a gente legal. Repara, ó, o hidrogênio, na tabela periódica, vale 1. Como eu tenho 2 hidrogênios, essa soma vale 2. O oxigênio vale 16. Então vem comigo, pessoal. 16 vezes 2, 32 vezes meio, 16. Quanto tem que dar isso aqui? Repara, pela lei de Lavoisier, a soma das massas dos reagentes tem que ser igual à soma das massas dos produtos, 18 gramos. Ou seja, a soma dos reagentes igual à soma dos produtos. Ué, mas você não está querendo falar da lei de Proust? O que o Proust disse? Que é assim, você vai manter uma proporção fixa se você dobrar. É como se fosse assim, pessoal, ó, quando eu faço um bolo, né? Digamos, quando eu era novinho, eu tinha uma namorada, a Lucy, que ela está me assistindo hoje, né? E a Lucy fazia um bolo maravilhoso. Digamos que a gente queira fazer um bolo. E o bolo é assim, gente, ó, ele é feito com, vamos pensar em 3 ovos e uma xícara de farinha de trigo, tá? E outros ingredientes, manteiga, leite, enfim, e etc. Aromatizante, baunilha, o caramba. Se você quer fazer quer fazer 2 bolos, você dobrou a quantidade de bolo, não é isso? Multiplicou por 2. Gente, na receita de casa, o que você tem que fazer? Dobrar a quantidade de ovos, então nós vamos ter que ter 6 ovos. E fala para o Mazei, quantas xícaras de farinha de trigo? 2 xícaras. Conclusão, a lei de Proust é isso. Se você dobrar, todos os reagentes têm que dobrar proporcionalmente. Lei das proporções fixas ou constantes. Tá ligado? Então aqui na da água, para você entender direitinho, e agora eu vou escolher uma outra cor, vou escolher o roxo QG, que eu adoro. Vou dobrar aqui para 4, gente. Olha só. 4 gramas. Isso quer dizer, aqui já está a filosofia do cálculo estequiométrico. Eu já posso fazer uma pergunta estequiométrica para você. Olha que maneiro que é isso, gente. Olha essa pergunta, quer ver? 2 de hidrogênio, 2 gramas, reagem com 16 de oxigênio. Se eu tiver 4, vou precisar de quanto? X. Deu para tu entender? E esse X, na verdade, é o quê? 32. Percebeu isso? Ou seja, quando você dobrar a quantidade de hidrogênio, dobrar também a quantidade de oxigênio. Fala para mim um segredo. Quanto vai ser a quantidade de água? Seria a pergunta do cálculo estequiométrico. Olha para cá como é que podia ser. Determine a massa de água obtida quando se faz reagir 4 gramas de gás hidrogênio com 32 gramas de gás oxigênio. Repara, é só você somar, gente, ó. Quanto dá 4 com 32? 36. Olha que barato isso, gente, ó. Segue a lei de Lavoisier, porque a soma 4 com 32 dá 36. E, por outro lado, segue a proporção fixa. Olha só, dobrou aqui também e dobrou aqui também. E essa é a lei de Proust. As leis ponderais, pessoal, elas mudaram o rumo da química. Até aqui, as leis ponderais, 1800, 1700 e muito, né? A química era chamada de alquimia. Alquimia era alquimia. O cara era meio bruxo, meio interessado em maluquices, né? Interessado pelas coisas da natureza. Depois que se pôde ponderar, vamos entender que ponderar quer dizer o quê? Pesar, determinar a massa. Depois você pode provar que aquilo era verdade, aí a química passou a ser chamada chemistry, tá? Chemistry no inglês, né? E que no nosso português a gente chama de química, que aliás eu acho até mais feio. E podia chamar de chemistry, né? Ah, eu sou professor de quê? De chemistry. Horrível isso. Beleza. Então vamos lá, galera. Observe que para cada reação a massa do produto é igual à massa do reagente. Voltando, a massa dos reagentes, 36, igual à massa dos produtos. Ou seja, a lei de Proust acaba por ser um segmento da lei de Lavoisier, tá bom? Bem,
Bacana. E a partir daí, gente, você pode ter proporções das massas dos reagentes dos produtos que participam de várias maneiras. Massa de oxigênio, massa de hidrogênio, massa de água, massa de hidrogênio, massa de água, massa de oxigênio, e elas são sempre constantes. Beleza? Bem, bacana, mas aí, no caso das reações de síntese, ou seja, aquelas que originam uma substância a partir de seus elementos constituintes, o enunciado da lei de Proust pode ser o seguinte: a proporção em massa dos elementos... O que é isso aqui, mas está me enrolando, mas aí, peraí. O que é uma reação de síntese? É aquela assim, gente, ó. Por exemplo, você quer obter amônia. Amônia é o NH3. Quando ela é obtida a partir de seus elementos, ou seja, substância simples. H2, presta atenção no mas aí, vamos traduzir isso. H2 mais N2. E aqui eu tenho que balancear. Eu boto 3 aqui, eu boto 2 aqui. Isso a gente já falou em balanceamento de reações aqui no QG. E vou te falar uma parada, cara, se você não é QGeniano, está assistindo a gente, na moral, o QG está arrebentando no Brasil. Está na hora do Enem, na TV Escola, dando show, está viajando pelo Brasil todo. Cara, você tem que ser QGeniano, entendeu? Você tem que estar comigo aqui. Você não pode estar comigo só hoje, entendeu? A gente tem que estar junto, velho. Então, olha só, aqui, isso aqui, quando acontece isso, a proporção em massa dos elementos que participam da composição de uma substância é sempre constante. E independe do processo químico pelo qual as substâncias atravessam. Por exemplo, aqui vale 6 gramas, concorda comigo? Hidrogênio vale 1, na tabela periódica, 1 grama. Vezes 2, 2 gramas. Vezes 3, 6 gramas. O nitrogênio, gente, vale 7. Ou melhor, vale 14. Falei besteira, deixa eu apagar aqui. Vale 14. Então aqui, gente, você tem quanto? 28 gramas. Eu não preciso nem te dizer que essa soma aqui, ó, 28 com 6 vai dar quanto? 34 gramas. Lei de Lavoisier. Repara, então aqui você tem que perceber o seguinte, que aqui você tem o nitrogênio que vale 14 e 3 hidrogênios, ou seja, isso aqui vale quanto? 17. 17 vezes 2, 34. Agora, mas ei, se eu dobrar para 12, pessoal, a pergunta da estequiometria é, qual vai ser a massa de nitrogênio necessária para reagir com 12 gramas de hidrogênio? Repara, 12 não é o dobro de 36, então 28 é o dobro de, a metade, né, de 56 é o dobro de 28. Gente, quanto que eu vou obter aqui? Fala para mim rápido, eu estou deixando você pensar. 3 segundos. 1, 2, 3. 68 gramas. E a gente vence um obstáculo chamado lei de Lavoisier. Tá? A lei de Gay-Lussac é uma lei bastante voltada para a física, né? Então eu vou deixar para Rinaldo e Ronaldo tocarem com você. Quais são as consequências das leis ponderais, gente? Cálculos estequiométricos. Cálculo estequiométrico, gente, vem de stoichion, que significa o quê? A medida das quantidades dos elementos químicos. Você vai medir a quantidade, ou seja, quando você está fazendo uma estequiometria, em laboratório a gente faz com coisas mínimas, né? Tubinho de ensaio, aí pega assim, um refrigerante tipo esse assim, bota ali, 1 grama. Aí reage com 1 grama de outro, deu 2 gramas. E deu certo. Na produção você pode fazer com toneladas, uma tonelada com uma tonelada, que vai dar 2 toneladas, tá ligado? Essa é a ideia da estequiometria. É você trabalhar em pequena escala para reproduzir em grande escala na produção. Nas indústrias ou nos laboratórios, o objetivo é calcular teoricamente a quantidade de reagentes a ser usada em uma reação, prevendo também a quantidade do produto. Porque o que você quer? O que você quer é obter um produto. Então, quanto que eu vou obter se eu usar tanto? Tá ligado? Isso é muito importante, né? Cai no Enem sempre com assuntos voltados para minério, né? O ferro é obtido a partir do minério de ferro, ou então do alumínio. O alumínio é obtido a partir da bauxita. Qual a massa de alumínio que se obtém a partir de tantos gramas de bauxita? Ok? Então, gente, tem um procedimento básico que é o seguinte: escrever a equação química, depois balancear a equação química, depois estabelecer uma proporção entre mols, ou seja, os coeficientes, né? Lembra? No caso da água, era aquele meio do oxigênio das substâncias envolvidas, transformar esse número em mol, se for preciso, nas grandezas e unidades pelo problema, que são exigidas pelo problema. Ou seja, vai ver o problema pede massa, pede uma tonelada, micrograma, volume molar gasoso, tu vai transformar naquela unidade que o exercício fala, tá? E aí você efetua os cálculos estabelecendo uma relação entre o dado que é fornecido e a pergunta do problema em uma regra de 3. Tá bom, gente? Agora, toma cuidado, porque uma equação química só estará corretamente escrita após o acerto dos seus coeficientes. Após o acerto, ela apresenta significado quantitativo. Temos aqui, então, uma reação que eu queria te mostrar, que é a combustão do etanol, o álcool de cozinha, né? O álcool que a gente usa em casa, o álcool etílico. Bem, repare que a proporção aqui é 1 do álcool. O álcool é isso, né, gente? Só vamos lembrar para você aqui com estrutural, ó. O álcool é isso, né?
C2, aumentar a letra? Ok. Estou aumentando a letra, hein? Para quem pediu para cá, aumenta a letra. Ó. CH3, CH2, OH. Esse é o álcool, que é esse negócio aqui, né? Presta só um minuto, que a tela me traiu. Beleza. Ó, esse cara aqui é esse, né? Então nós temos 1 de álcool, 1 mol, para 3 mols de oxigênio, formando 2 de CO2 e 3 mols de água. Tudo bem? Com balanceamento, a gente vai com essa proporção em mols. E aí, gente, a partir daí, você pode brincar com o que tu quiser. Olha só, se eu fizer a proporção em mols, lembra, era 1 mol desse, para 3 desse, para 2 desse, para 3 desse. Se eu quiser em massa, eu vou ver quanto vale a massa desse negócio. Vê se você entende o que eu estou falando. O carbono vale 12. 12 vezes 2. Tá ligado? Mais o que, gente? O hidrogênio vale 1. 1 vezes 6. Aqui a minha letra tem que ficar pequenininha mesmo, tá, gente? Tenta dar uma focada aí. Mas, quanto vale o oxigênio? 16. Isso aqui dá 46 gramas, tá ligado, gente? Então, você pode trabalhar com massa. 1 mol equivale a 1 vezes 46. Se fossem 2 mols, estou falando se fossem, tá? 2 mols. Aí aqui seria o quê? 2 vezes 46. Deu para tu entender, gente? Bacana? Bem, legal. Tu pode trabalhar, então, com o número de moléculas. Porque, lembre-se, 1 mol equivale a quê? 1 mol... Camila, nesse cantinho aqui dá para eles verem? Não, né? Deixa eu chegar mais para cá, peraí. Ó, 1 mol, gente, equivale a 6 vezes 10 a 23 moléculas. Bacana? Que é aquele tal de número de Amadeu Avogadro. Então, tu pode botar, se 1 mol tem 6 vezes 10 a 23, olha que fácil. Como aqui é 1 mol, você tem 6 vezes 10 a 23. Como aqui são 3 mols, você tem o quê? 3 vezes 6 vezes 10 a 23, tá vendo? Como aqui são 2 mols, fala você. 2 vezes 6 vezes 10 a 23. Como aqui são 3 mols, 3 vezes 6 vezes 10 a 23. E, finalmente, você pode trabalhar com volume molar gasoso. Mas olha só, fica esperto. Deixa eu olhar na tua cara, que hoje a gente não tem aquela outra câmera. Fica esperto com isso. Aqui tá a luz, tá boa, Camila? Minha cara tá maneira aqui. Aqui assim, ó. Aqui. Aqui. Fica esperto. Quando você trabalha com gás, só entram as volume molar gasoso, só entram as substâncias que estiverem no estado... Ó, meu olhão para você, gasoso, líquido não entra, tá ligado? Porque o líquido não exerce pressão. Então, volta para mim e presta atenção. Aqui, o álcool é líquido. Repara, ele não tem 1 vezes 22,4. Mas, o que é VM, gente? Não pensa besteira, quem é do Rio, que tem um negócio aqui chamado VM. VM, gente, é volume molar, que é o volume ocupado por 1 mol de um gás em CNTP. Calculado, isso dá 22,4. Então, cada mol ocupa 22,4. Se você tem 2 mols, 2 vezes 22,4. Se você tem 3 mols, 3 vezes 22,4. E assim vai, tá? Bem, os cálculos mais comuns, gente, são os exercícios envolvendo a relação massa-massa, beleza? Os dados do problemas e as quantidades incógnitas são expressos em termos de massas. Massa-massa. Vamos dar um exemplo, mas aí, porque é importante para mim é exercício? Tá aí um exercício, gente. Determine a massa em gramas de CaO. O que ele quer? A massa. Obtida pela decomposição de quê? 500 gramas. O que ele deu? A massa. Então, repara, ele quer saber a massa de CaO obtida a partir de 500 gramas, a massa de CaO obtida a partir de 500 gramas de CaCO3. Pergunta, Cacá, tá tudo bem por aí? Bacana, mas aí, o que você vai fazer? Olha para essa observação aqui. Os passos que você tem que seguir. Está aparecendo na tela deles, Camila? Na minha não aparece todo, não. Aparece? Bacana. Então, olha só, gente. Primeira linha, você coloca os dados da equação devidamente balanceada. Ela está balanceada. E na segunda linha, o que a gente chama de situação-problema. Saca? Situação-problema, gente, é simples. É assim, ó, o que o problema deu e o que ele pede. Lembra que ele deu 500 gramas de CaO? Então, você vai fazer assim, a estequiometria boa, ó, resolve-se sempre em 2 linhas. Na primeira linha, você vai colocar os dados da equação. Tá vendo? Primeira linha. Na segunda linha, gente, você vai botar os dados da situação-problema, que era o quê, hein? Ó, determine a massa em gramas de CaO. Deixa eu trocar a caneta para ficar didático. Cacá, tem alguém reclamando que eu tô rápido? Eu tô rápido, gente. Tá na boa? Se eu tô rápido, eu falo com o Cacá assim. Fala pro Mazei mais lento e aumentar lento. Essa câmera tá funcionando? Peraí, deixa eu ver. Oi. Tá. Beleza. Eu não sabia disso, Camila. Então, gente, ó, aqui. Vamos lá. Ele quer saber o quê? Qual a massa de CaO? Então eu vou aqui, gente, vou botar assim, ó, ele quer saber o quê? A massa de CaO. Na segunda linha, tá vendo? Situação, problema. O que ele quer? E o que ele deu? Ele deu 500 gramas de CaCO3. 500 gramas de CaCO3.
Na primeira linha, você vai botar os dados da equação devidamente balanceada. Repara, o cálcio vale 40. Então, ó, 40. Mais, quanto vale o carbono, gente? 12. Mais, quanto vale o oxigênio? Mas, hein? O oxigênio vale 16. Então, isso aqui vai dar quanto? 40. Oi? Ah, alguém falou que eu estava rápido. Ainda bem que eu te toquei, né, brother? Se eu não tocar, tu não fala, né? Beleza, vou mais devagar. Aqui me roubou tempo, o culpado foi ele. Então, gente, ó, 40 mais 12, 52. 52 não, peraí, só um negócio. Aqui não é 16 não, né, gente? Erramos, ó. Aqui vai ser 16 vezes 3, né? Isso aqui vai dar 48. 48 com 40 dá 88, com 12 dá 100. A massa do CaO, gente, CaCO3, é de 100 gramas. Tranquilo? Então, repara, a primeira linha, dados de equação. Quanto é a massa do CaO, hein, gente? A massa do CaO vale quanto? 40 do cálcio, mais 16, que dá quanto? 50, a tela me traiu. 56. Beleza? Então, eu boto aqui, ó, 56 gramas. Cara, fez tudo em duas linhas, está resolvido. Vamos voltar? Primeira linha, dados da equação. Segunda linha, situação, problema. Mas, aí, o que tem na situação, problema? O que ele deu e o que ele pede? Eu estou mais dentro agora, não estou, Cacá? Você que pediu para eu ir rápido, fala que se eu estiver ainda rápido eu volto, valeu? Estou igual bem, enfim. Repara, gente, conclusão. Situação, problema. Qual a massa de CaO obtida a partir de 500 gramas de CaCO3? Aí tu vai fazer o cálculo assim, gente, ó. Deixa eu mudar de cor para ficar didático para ti. Vamos botar verde. Verde para os três toros. Ó, você vai multiplicar esse vezes esse, igual a esse vezes esse. Tudo bem? Que vai ser 500 vezes 56 é igual a 100 vezes M. Vou isolar M. M vai ficar o quê, gente? 500 vezes 56 dividido por C. Conclusão, você vai fazer assim agora, olha para cá. Olha que barulhinho gostoso você vai ouvir agora. Você vai ouvir o som das onomatopeias. Olha bem, ó. Tcum, tcum. E aqui vai dar quanto? 5. 5 vezes 56. Quanto dá 5 vezes 56, mas em 280. Beleza? Quer dizer, tranquilaça. É isso mesmo? 5 vezes 556 aqui dá 280, Cacá, dá, né? Bacana. E aí, gente, a gente fez o caso mais simples, que é a relação massa-massa. Bacana? Você está no top temas. Cara, esse aqui a gente pegou só o the top of the top. Beleza? Então, cálculos mais comuns. Exercícios envolvendo a quantidade de mol e o volume molar. O que é o volume molar? É o volume molar gasoso. Você só vai considerar as substâncias no estado gasoso. Tá bom? Bem, os dados do problema são expressos em mols, ó. Ou massa, até pode ser, né? Porque você pode passar massa para mol. E a quantidade incógnita, ou seja, o que é pedido, está em volume na CNTP. Vamos dar um exemplo para ele. Olha aí, se liga. Alguém falando que eu estou rápido? Bacana. Determine o volume em litros. Olha só, gente, eu vou montando a equação assim, ó. Se resolve em duas linhas. Vamos lembrar? Eu boto na primeira linha os dados de equação e na segunda linha a situação problema. Determine o volume. Olha para cá. O que ele quer? O que ele quer? Ele quer, estou brincando com a Camila, ele quer o volume, né, brother? Então aqui, ó, ele quer o volume de quem? Armazém em litros de gás de oxigênio. Eu boto aqui, gente, ó, V é o que ele quer, tá? Obtido pela decomposição de 4 mols de anidrido sulfúrico, gente, que é o SO3. Cara, aqui está a situação problema. Ó, repara, eu posso ler a situação problema sem ter o enunciado agora. Vê se não é assim, quer ver? Determine o volume de gás oxigênio obtido quando eu tenho 4 mols de SO3. O que eu faço na primeira linha, amigo? É só olhar. A relação tem que ser assim. Eu chamo de relação de fidelidade. Que é assim, gente. Ó, aqui não tem mol. Então aqui você vai botar mol também. Quantos? 2 mols. Repara, se aqui fosse grama, eu vou botar grama aqui. Aí via massa na tabela. Agora aqui está em volume. Então eu vou botar aqui o volume. Aqui tem 1 mol. Qual o volume ocupado por 1 mol de um gás nas CNTP, hein, pessoal? Nessas condições. O volume é de quanto? 22,4 litros. Aí você aqui, nem precisa fazer aquele ticum assim cruzando, né, gente? Você pode fazer assim, ó. Esse número não é o dobro desse, segundo a lei de Proust? Então esse número aqui tem que ser o quê, gente? O dobro desse. Esse número tem que ser o dobro desse. Logo, V vai dar quanto?
44,8 litros. E essa é a estequiometria de O2. Gente, na boa, posso contar um segredo? Na boa mesmo, estequiometria é muito fácil. Você vai dominar isso e cai sempre no Enem e nos principais vestibulares do país. Universidade do Pará, eu conversando com o Bechara, a gente viu que cai. Universidade do Piauí, eu estive lá no congresso, vi que cai. Na Bahia, cai em tudo que é lugar do Brasil, cai no Sul, cai em tudo que é lugar. A estequiometria é um dos assuntos mais cobrados, juntamente com soluções e com reconhecer as funções orgânicas, tá bom? Bacana, vamos para um terceiro caso, gente. Aqui Mazeizinho escolheu para você um exercício que ele fala o seguinte, exercício envolvendo a relação entre quantidade em massa e volume gasoso, mas olha bem, ó, fora das CNTP, ou seja, aí tu tem que fazer uma malandragem. Sempre que estiver fora da CNTP, gente, você vai usar aquela fórmula dos gases, lembra a equação fundamental dos gases, que é assim, ó, PV é igual a nRT, que tem várias frases que as pessoas fazem para isso aí, né? Tem frase pornográfica, tem frase bonitinha, eu vou botar uma bonitinha, que é assim, o que eu faço por você no Enem, ó. Que é assim, deixa eu botar um box aqui para ficar didático, ó. Quem é meu aluno de sala sabe que eu gosto de fazer esses boxes, né? Então, ó, por você, nunca rezei tanto na prova do Enem, tá ligado? Mas tem umas coisas mais pesadas por aí, aqui na aula, sabe assim, na internet complica de falar, tá, amigo? Mas, enfim, os dados do problema são dados em termos de massa. E a quantidade incógnita é pedida em volume, mas fora das CNTP. Mazeizinho, me dá um exemplo, Mazeizinho. Vamos lá, galera. Olha que bacana essa questão. Determine o volume de gás e oxigênio. Peraí, eu esqueci como é que era o esquema. Ele quer o volume, né? Mas, poxa, essa situação aqui não é CNTP. Qual é a CNTP? Vamos lembrar que a gente falou ainda agora? CNTP, gente, quer dizer temperatura de 0 graus Celsius, o que corresponde a 273 Kelvin, e pressão de uma atmosfera. Repara que isso está fora, ó. Você tem 27 Celsius, teria que ser 0, e tem 2 atm, está fora da CNTP. Nesse caso, gente, a gente quer usar o quê? Por você, eu nunca rezei tanto, né? Então, o que eu tenho? Eu tenho a pressão, gente, isso aqui é a pressão, né? Vamos ler o problema todo. Determine o volume de gás e oxigênio produzido na decomposição de quê? 320 gramas. Ó, gente, então já bota aqui, ó, 320 gramas de quem? De anidrido sulfúrico, que é esse cara. 320 gramas é o dado fornecido. E você vai ver o quê? Você tem, aqui a temperatura, repara, você tem, tchum. Aqui a pressão, você tem, tchum. O R, gente, é uma constante. E o R vale 0,082 atm vezes litro por Kelvin mol. Então o R também tem. O que você precisa achar para resolver esse problema? Não sei se você está entendendo em casa. Se não tiver, manda a tua dúvida para mim, tá, gente? Ó, teve dúvida? enem.com.br é o nosso site. Fala com a Cacá, a minha loura, tá bom? Qualquer coisa ela passa para mim também e você vai ver que suas dúvidas serão resolvidas. Aqui então, gente, eu tenho que descobrir o N, pessoal. Eu vou colocar então aqui N. Mas N quer dizer o quê, gente? N quer dizer número de mols. Tá bacana? Então repara só, pessoal. Aí agora eu falei o seguinte, aqui é massa, então eu tenho que botar a massa disso. Vem ver quanto é a massa disso. O enxofre na tabela tem massa de 32. O oxigênio, gente, tem massa de quanto? 16 vezes 3, entendeu, pessoal? O enxofre era vezes 1 e o oxigênio vezes 3. Isso daqui, pessoal, dá 80 gramas. Só que você tem o quê? 2 vezes 80 gramas. Bacana? Repara, então como aqui era massa, eu botei massa aqui. Só que aqui ele não quer massa, ele quer número de mols. Aqui, gente, você tem 2 mols, aqui você tem 2 mols e aqui você tem 1 mol. Então eu vou botar aqui, ó, 1 mol. Conclusão, gente, a gente já falei de novo aquela cruzadinha, né? Ó, esse, deixa eu mudar de cor, que eu acho que quando eu faço isso te ajuda. Esse vezes esse, seria assim, né? Igual a esse vezes esse. Mas tu já percebeu o seguinte, que esse número aqui é 160, né, gente? Então, na verdade, vai ser o quê? Tu podia botar 160 e 320 é o dobro. De cabeça, olha só, quer ver? De cabeça a gente faz, mas eu vou escrever para ti para ficar didático. Aqui é 160. Então, esse número aqui é o dobro de 160. Aqui é 1 mol. Aqui vai ser o quê? O dobro de 1 mol, que vai dar 2 mols. Mas vamos fazer a continha bonitinha? Ficaria assim, gente, ó. 160 vezes N é igual a 320 gramas vezes 1. Tudo bem? Beleza. O 160 vem para cá. Vai ficar N, número de mols, é igual a 320
vezes 1 dividido por 160. Estou te ajudando? Isso aqui vai dar quanto? 2 mols. Provando com cálculo. Ih, esse mol aqui só feião. Peraí, galera. Ó, 2 mols. Beleza? Então, minha letra pequena ainda, Cacá? Estão falando? Se tiver pequena, tu avisa aí, tá, galera? A gente está aqui para te ajudar, então não pode te confundir. Repara, você já tinha visto isso, né? Que esse número é o dobro desse. Pela lei de Proust, esse número tem que ser o dobro desse. Tá vendo o envolvimento da lei, como é que é um barato? Gente, essas leis, elas podem te ajudar demais a resolver exercícios de estequiometria, tá bom? Então, vamos seguindo. Você vai ver o seguinte, achamos o número de mols. Peraí, mas ei, eu estou um pouco perdido. Mas ei, o que eu quero? Eu quero esse número de mols N para colocar no PV igual a NRT. Então, se liga só, gente, ó. Vou usar PV é igual a NRT. Só que P dá quanto? P é 2 ATM. Beleza? V é o que você deseja saber. Cacá, você faz essa conta para mim daqui a pouco? Vem cá para tu uma olhadinha enquanto eu estou aqui no ar para tu fazer a conta para mim. N, R, 0,082. T. Mas aí como é que eu acho a temperatura em Kelvin? A temperatura em Kelvin é 27. Sempre que você quiser Kelvin, gente, a temperatura tem que estar em Kelvin aqui, tá? É assim, ó. Kelvin é igual a graus Celsius mais 273. Beleza? Então, Kelvin vai dar 27, que são os graus Celsius, mais 273. Errei aqui, peraí. 273. Que vai dar quanto? 273. Hein? Que vai dar 300 Kelvin. Beleza? Tu multiplica por 300. Logo, N vai dar o quê, gente? Ó, vai dar 0,082 vezes 300 dividido por 2. Deixa eu te contar um segredo, Cacá, eu sei essa conta de cabeça. Esse bagulho aqui, essa continha aqui, é muito legal se você conseguir memorizar, tá, gente? Essa conta aqui, ó. 0,082 vezes 300 dá 24,6. Deu isso, Cacá? 24,6 dividido por 2 vai dar o quê? 12,3 litros. Bacana, né, pessoal? Esse terceiro caso, fica aí, vai tomar uma água. Agora nós vamos ter um intervalo para você. Daqui a pouco eu volto, vou mandar um abraço a pessoas queridas e a gente continua com os casos finais da estequiometria, tá bom? Fica ligado aí. E só mais um comentário. Quinta-feira eu estou aqui ao vivo para você. Eu e o professor Eduardo Bechara de Belém. O cara vem de Belém para te dar aula. Bicho, você tem que prestigiar essa aula. Essa aula vai ser assim. Eu sou, sabe, pro Bechara, tá bom? Aliás, Bechara, Paulinha, Simone, se vocês estiverem assistindo a gente, um beijo. E para você que está em casa, vai beber uma água, que o Mazeizinho volta já. E aí, você quer ser reprovado no Enem? Pois é, eu sou especialista em reprovação. Fui reprovado diversas vezes em diversos concursos. E aí você se pergunta, mas tá bom? E aí, por que você está falando? Porque depois de um monte de reprovações, eu fiz uma série de mudanças, fiz uma série de concertos, aprendi uma série de técnicas e com elas eu vim a ser primeiro colocado em diversos concursos, inclusive no vestibular. Estou aqui para dizer para você que eu não estou preocupado com se você já foi reprovado ou não, se é a sua primeira vez ou não. Eu estou preocupado se você vai chegar no Enem, no próximo Enem, no Enem da sua vida agora e vai chegar lá preparado. Para isso, eu quero te dizer, qualquer que seja a sua preocupação, qualquer que seja o número de vezes que você tentou e não conseguiu, e ainda que seja a primeira vez, a sua experiência de sucesso no Enem pode ser algo muito real, pode acontecer, pode funcionar. O Enem pode ser um sucesso, você pode ter sucesso no Enem e a gente vai ensinar isso no QG do Enem. Eu vou ensinar as minhas técnicas, tudo que você não deve fazer e tudo que você deve fazer para você ter sucesso. Meu nome é William Douglas, eu sou juiz federal, professor e escritor e convido você para participar da aula comigo sobre como estudar, tá? Um abraço, você vai passar. Fala galera, eu sou Marquinho Laurindo, coordenador pedagógico do QG do Enem. Em parceria com o Projeto Medicina, nós criamos um curso fundamental para qualquer aluno que queira fazer o vestibular para medicina. Nós sabemos que o aluno que vai fazer medicina, ele tem que ter uma preparação intelectual, mas ele também tem que ter uma preparação emocional muito bem feita. Reunimos as mais eficazes práticas de ensino e os melhores profissionais, tudo para te dar um curso fantástico. São 80 horas de aulas de Química e Biologia ao vivo.
Todas as aulas misturam teoria e prática, sendo que no final você vai ter uma lista com exercícios com gabarito comentado. A gente sabe como é duro esse processo para o aluno de medicina e por isso a gente trouxe toda uma parte de planejamento de estudos, que vai trabalhar o controle da ansiedade, a organização do seu tempo, o processo de memorização. E a gente também trouxe o professor William Douglas, o maior especialista em concursos do Brasil, autor do best-seller Como Passar em Provas em Concurso, para te ajudar no planejamento de estudos. E de bônus você ainda ganha mais de 2.500 questões resolvidas em videoaula e o curso Matemática do Zero. Tudo isso para te ajudar nessa luta que vai ser o ano de 2016 para que você tenha uma vitória lá na nota do Enem. Tá esperando o que para começar? Foca na medicina com o QG do Enem. Um projeto específico tem diversos benefícios. Em humanas, você vai ser uma pessoa muito mais crítica, você vai entender melhor, vai estar mais antenado em relação ao que está acontecendo no nosso cotidiano. O curso Foca nas Humanas atende a dois públicos distintos. O primeiro, aquele que precisa da área de humanas para fazer provas específicas. Você vai conseguir acertar aquelas questões que são mais difíceis, as questões que poucos acertam. Se você vai fazer a área de humanas numa segunda fase, você precisa de um treinamento mais específico, você precisa de discussões mais aprofundadas. Você vai ter muito mais confiança, vai ganhar tempo, vai acertar. Não pensando só no Enem, mas pensando em diversas outras provas que você pode fazer. Por outro lado, você que vai fazer o Enem precisa disso também, porque o aprofundamento faz com que você tenha maestria na hora de interpretar aquelas questões. Você tem mais conteúdo. Isso te dá, portanto, maior habilidade para a interpretação e para achar a resposta correta. Você vai acertar as questões com muito mais facilidade. Foca nas humanas. Fala rapaziada, tudo bem? Prazer, meu nome é Rafael Torres, professor de redação do QG do Enem. Produzimos um novo curso chamado Redação na Prática. São 15 encontros quinzenais, e em cada um deles a aula é dividida em duas partes. A primeira meia hora, trabalhando um item teórico que ao longo da história se mostra problemático, para que a gente possa resolvê-lo na sua produção. E a segunda meia hora, um tema a cada encontro, de forma a fazer com que, ao lado de um professor de uma outra disciplina, consigamos entregar a percepção mais transdisciplinar possível, como exige a banca. Fica o convite, então, para que você conheça o nosso curso, ok? Um abraço, te espero lá. Aquecendo as eleições norte-americanas, eleições em novembro, e nesse mês parece claramente que o candidato republicano Donald Trump não tem a menor chance. Donald Trump continua vivo e eu achava que ele ia perder as eleições, mas ele continua lá. Donald Trump é o favorito do Partido Republicano. Dificilmente vai perder a indicação para disputar as eleições, provavelmente contra Hillary Clinton. Fala galera, sou o professor Orlando Stibler, aqui do QG do Enem, e este é o curso de Atualidades 2016, novidades, notícias quentíssimas, tudo que pode cair na sua prova, nos vestibulares, no Enem, em todos os lugares, temas de Brasil, mundo, sustentabilidade. São 2 aulas por mês, sempre às segundas, ao vivo, com interatividade, participação, perguntas, respostas, ping-pong, 2 blocos de meia hora, sempre com temas importantíssimos. Galera, não se esqueçam, sempre às 20 horas, ao vivo, aqui no QG do Enem. E aí, você vai ficar desatualizado? Oi, gente, Mazeizinho de volta para você. Antes de começar a minha segunda parte da aula, eu queria mandar uns abraços para alguns amigos. Alguns amigos meus do Facebook, alguns meus amigos do passado estão me assistindo. Então, ó, Isabel Cavalieri, minha ex-aluna do Intel. Um beijo para você, Belzinha. Josen, nosso aluno do QG que passou aí em tudo que é lugar. Beijo para você, Josen. Quem mais? Carlos Missionário. Carlos, um abraço. Laura Rezende, abraço. Isabel Caldas, minha amiga, foi namorada, importantíssima na minha vida. Um beijo para você.
Kevin Pereira. Yasmin, minha aluna no Colégio Futuro. Yasmin, um beijo, sinto saudade de você. Caio, tá de férias, beijo para você. João Mateus, beijo. Cecília Rodrigues e Gabriela. Lucinha, Luci, ó, como sempre, meu coração batendo muito forte, você está me assistindo, um beijo para você. Ótimo a gente se reencontrar, minha primeira namorada, pô, uma coisa linda, né? Diego Silva, Diegão, ó, tamo junto, a gente tem batido muito papo no Face e a gente tá junto, tá bom? E para Isabela Weissmiller, minha ex-aluna do Intel, e também para Natália Aragão. Um beijo para vocês todos, beleza? Tem mais algum, Cacá, que a gente queria falar? Não, né? É isso. E a gente vai seguir com o assunto, gente. Deixa eu te falar uma coisa importante, pessoal. A estequiometria, ela é um assunto que requer alguns conhecimentos prévios. Tu não pode tentar entrar zerado e achar assim, vou salvar a minha vida. Como eu te falei, é o assunto que mais cai. Ele é talvez o que tem o maior grau de dificuldade. Então, tu tem que ter um conhecimento prévio de alguma coisa. Não pode ser assim, alguém comunicou ali assim, eu estou há 10 anos sem estudar. É tipo assim, imagina você estar sem malhar há muito tempo, e aí você chega na academia, brother, ele pega logo 100 quilos de braço, tá entendendo? Pega não sei quanto de perna, vai ficar como no dia seguinte? Com os tendões arrebentados, não vai conseguir fazer e não vai querer voltar, entendeu? Então assim, para você que está afastado, nós temos no QG um curso completo que vai assim devagarzinho, sabe? Com todas as matérias, porque a estequiometria já é um top tema, vê se você entende, o nome do projeto é top tema, já para quem tem alguma noção, né? E aí está fazendo vestibular. Você que está há 10 anos afastado e tal, meu conselho é, tenta fazer o curso completo, que a gente vai devagarzinho, você vai vendo cada degrau. Aqui a gente está começando a escada do 5º, 6º degrau, entendeu? Então fique esperto nisso. Curso completo é uma boa ideia para você. Bacana? Vamos seguir a aula, gente. Vamos falar agora no segundo módulo dos casos especiais em estequiometria. Não podemos deixar de falar deles, né? Exercícios envolvendo o grau de pureza e impureza, tá? Nesse caso, gente, os dados do problema e as quantidades incógnitas, ou seja, o que ele pede, podem ser variados, mas há impureza que não reagem no processo, impurezas que não reagem no processo. O que eu quero dizer com isso? Faz de conta que eu falo assim, quer ver? Rafael Torres, compre 10 laranjas para mim ali. Aí ele vai e compra 10 laranjas e eu quero fazer suco de laranja, tudo bem? Só que o Rafael não é bom escolhedor de laranja. Ele é bom escolhedor de esposa. A Ana é maravilhosa. Sabe quem é a Ana, né? Nossa corretora de redação. Aí, ele escolhe uma porcaria da laranja, que eu tenho 9 laranjas boas e uma laranja ruim. A pergunta que eu te faço é, essa laranja serve para fazer suco? Não, porque ela está podre. Ela vai estragar todo o resto da laranja. Tá ligado? Então essa laranja é uma impureza. Eu posso dizer que a laranja que o Rafael Torres comprou está com 90% de pureza e 10% impura. Impureza é aquilo que não serve ao processo. Então, se tem 10% de impureza, tem 90% de pureza. Bacana? Bem, um exemplo para você, né, gente? Ó, é uma questão envolvendo exatamente a impureza. Só para a gente raciocinar, nem vou ler tudo por enquanto, tá, gente? Eu tenho 20% de impureza, tá vendo no exercício? Isso quer dizer que eu não vou usar, olha para mim, isso quer dizer que eu não vou usar 20%. Eu vou usar quanto? A pureza. A pureza que é uma coisa tão bonita, né, gente? Ter pureza. Pureza é de 80%. Então, na verdade, essa massa que você está usando está impura. Ele está falando que você tem 500 gramas, mas, na verdade, os 500 gramas é de tudo, mas você tem 20% de impureza. Então, gente, ó, forneça a massa em gramas de CaO obtida. Então, ele quer o quê? A massa em gramas de CaO obtida. Lembra? Você resolve em 2 linhas, gente. Estou indo bem calminho agora para o pessoal que está afastado há muito tempo, né? Então, vamos lá de novo. A segunda linha, o que ele pede e o que ele deu. Tudo bem? Na primeira linha, os dados de equação que você tira da tabela. Agora, se você não sabe somar essas massas, não tem muito essa noção, eu realmente aconselho o curso completo, tá, brother? Aqui no QG, a gente não está para te iludir, né? E essa matéria já é um top tema. Se você está ligado, né? Quer dizer o quê? Top tema é aquele que já tem uma certa maturidade na matéria. Então, gente, ó, forneça a massa em gramas de CaO, obtida na decomposição de 500 gramas. 500 gramas de quê? De CaCO3. Sabendo que este reagente encontra-se com 20%, ou seja, gente, 20% de impureza. Ou seja, no fundo você não tem 500. Você vai fazer esse cálculo assim separadamente, gente, ó. 500 gramas, se eu usasse tudo de CaCO3, eu teria 100% de pureza. Concorda? Se eu... Oi? Aumentar a letra, pode crer, peraí.
Gente, desculpa, é que a minha letra é sempre desse tamanhozinho. Então, deixa eu aumentar a letra. Ó. 500 gramas eu teria de CaCO3 se eu tivesse 100% de pureza. Aí eu ia usar o quê? 500 gramas. Mas eu não tenho 500 de pureza. Eu tenho quanto, gente? 80% de pureza. Beleza? Então vai ter uma massa M. Essa é a massa real que eu vou usar. Massa M. Esse M não sai de jeito nenhum. Essa massa M, gente, vai ser de quanto? Repara, ó, é você fazer, de novo, mudando de cor para ficar didático. Regra de 3. Às vezes tem pessoas que têm dificuldade até na regra de 3, gente. E para isso eu tenho uma solução para o teu problema. Você vai falar assim, mas ele está fazendo um patrocínio, uma coisa. Para quem tem dificuldade em regra de 3, nós temos sacramento, cara. Sacramento a matemática, meu irmão. É meu camarada, foi meu aluno, inclusive, e, brother, ele tem um projeto chamado Matemática Zero. Eu te falo isso, você dá uma olhada nessas coisas, entendeu? Eu tenho deficiência, eu não entendo nem regra de 3. Então, sacramento para você, tá bem? A regra de 3 vai ser feita assim, gente, ó. Esse vezes esse é igual a esse vezes esse. Vai ficar como, ó? 500 vezes 80 igual a 100 vezes M. Vou pegar esse 100 e vou botar aqui para baixo, operação matemática. Você precisa de matemática zero, entendeu? M vai ser o quê? M vai ser 500 vezes 80 dividido por 100. Aí, gente, você vai novamente ouvir o som das onomatopeias tão faladas aqui em sala pela Lúcia Débora. Ó, tcum, tcum. 500 com 100 dá 5. Então, na verdade, você vai ter uma massa de 5 vezes 80, que vai dar quanto? 400 gramas de... Deixa eu aumentar a letra, desculpa, eu esqueço. Ó, você vai ter 400 gramas de CaCO3 puro. Beleza? Bacana? Então, conclusão da história, gente. Você não vai usar 500, na verdade, você vai usar 400, porque tem impureza. Beleza? Bem, agora tudo volta ao que era antes. Você botou, o que ele quer? A massa de CaO. O que ele deu? A massa do CaCO3, que é 500. É quanto? 400. Beleza? Então, você vai ver o 400 e na primeira linha, gente, você vai botar os dados da tabela periódica da equação balanceada. Na tabela, o cálcio vale 40. Vamos lembrar de novo? Deixa eu voltar para você. Olha para mim e eu vou para lá agora. Olha só. Você tem que saber somar as massas atômicas e fazer a massa molecular, tá? Ou o mol. Que é isso aqui, gente, ó. 40 mais 12 mais o quê? 16 vezes 3. 16 vezes 3, 48. 48 com 12, 60. 60 com 40, isso aqui vale, vale 100 gramas. 100 gramas. E aqui, gente, quanto vale o CaO? Vale 40 mais 56. Mas aí da onde... 40 com 16. Mas aí da onde você tirou isso? Da tabela periódica e vale 56 gramas. Conclusão, gente, eu vou botar aqui 56. Peraí, mas aí, então eu preciso fazer uma regra de 3 de novo assim? Peraí. Olha, repara só, gente, você tem que ser mais safo nas contas, né? Não sei se você sabe, mas no Enem, por exemplo, você tem 1 minuto e pouco para cada questão. Então, se você conseguir agilidade na conta assim, que é que nem a lei de Proust, olha só, quer ver? Esse número é 4 vezes maior que esse. Logo, esse número vai ser o quê? 4 vezes maior que esse. Entendeu? Conclusão, 4 vezes maior que esse, 4 vezes 56. 4 vezes 56 dá 112, 224 gramas de CaO. E está morto. Exercício envolvendo o grau de pureza e impureza. Tranquilidade, né, galera? Agora, eu tenho uma notícia bacana para você. Na minha aula de hoje, eu tenho o sorteio de... Joga, Marquinhos, joga. Ó, eu tenho um sorteio de uma camisa igualzinha a minha para você. Marquinhos, me dá essa coisa de sorvete. Cacá, vem cá comigo. É no final? Cacá, para me ajudar no final, a gente vai sortear com você. Ó, vem cá, Cacá. Faz assim, quero que você faça que nem aquelas coisas do Silvio Santos. Vai. Cuidado com a tomada. Agora bota assim. Não, bota o dedinho assim, apontando assim. Ó. No final da aula, você terá uma camisa sorteada pela Cacá. Toma, Cacá, segura. Marquinhos tá falando comigo, só um minuto. Quando rolar o sorteio, não sei se você ouviu o Marquinhos falando, você vai, só um minuto que eu esqueci, vai entrar em contato pelo atendimento@enem.com.br. Ou então pelo próprio chat do coisa, que a gente quer saber o teu tamanho. Aquela ali, por exemplo, era pequenininha, né?
Aquela ali, por exemplo, não cabe nem em mim, acho até que é feminina. Então tem todos os modelos, né? E você vai ser sorteado com uma laranjinha, que é a camisa do QG do Enem 2016, né? Lembrando que 2014 foi uva, foi preta, 2015 foi uva, né? A que eu acho mais bonita é a preta. Enfim. Conclusão, gente. Aqui, só um minuto. Casos especiais envolvendo o rendimento, tá bom? Bem, o rendimento, gente, chamado por algumas universidades de eficiência, tá? Olha só, atenção você que está no Distrito Federal, Brasília, o UNB chama rendimento de eficiência, né? Atenção você que está na UFRN, Universidade do Rio Grande do Norte, também chama de eficiência. Fica eficiente nisso, tá ligado? Então, o que é a Cacá fica tossindo aqui do meu lado, você está ouvindo? Ó, cheia de problema, toda ferrada. O tempo mudou aqui no Rio, gente. Os dados do problema são expressos em termos de dados variados e a reação não ocorre com totalidade do rendimento. Mas, ei, peraí, isso é pureza para mim, impureza. Tem uma diferença entre pureza e rendimento, gente, que é a seguinte, vê se você consegue perceber. A pureza, a matéria-prima que você está usando não está pura. Que nem aquele exercício que nós fizemos agora atrás ali, lembra? Ele deu 500 gramas, mas tinha 20% de impureza, então nós só usamos 400 gramas. É que nem a laranja que o Torres comprou para mim. Ele comprou 10, mas tinha 10% de impureza. Eu só usei o quê? 9 laranjas, entendeu? Já o rendimento não é na matéria-prima. O rendimento é no teu processo. Vai que você está fazendo uma mistura lá, de repente explode, você perde coisa, derrama, ou a temperatura se descontrola e você perde por evaporação. O rendimento está dentro do processo. E a pureza e a impureza estão na matéria-prima. Tá ligado? Então, o Enem costuma cobrar os dois. Eu vou te mostrar uma questão já disso. Então, gente, o rendimento é assim. Na decomposição térmica de 640 gramas de anidrido sulfúrico. Como é que você vai resolver isso? Vamos lembrar que isso é o mais importante. Olha para mim aqui. Você vai resolver 2 linhas. Deixa eu repetir. Na primeira linha, os dados da tabela periódica da equação, né? E na segunda linha, a situação problema. Mas, ei, o que tem na situação problema? 2 coisas. O que ele deu e o que ele pede. Repara, gente, que nesse problema ele dá 640 gramas de SO3. Eu boto aqui, ó, 640 gramas de SO3. Né? Foram obtidos 67,2 litros de gás oxigênio. Eu boto aqui, gente, ó, 67,2 litros. Presta atenção, você que está afastado dessa matéria. Isso é uma regra de 3 em que você tem que obedecer. O SO3 está em gramas. Mostra para ele, Camila. O SO3 está em grama. Tá vendo? E o O2 está em volume. Em volume o quê? nas CNTP. Então, o que você tem que lembrar? Aqui é grama, você tem que botar grama aqui. Aonde você tira essa massa? Essa massa sai daqui, ó. O enxofre vale 32. Tá vendo? Na tabela periódica. E o oxigênio, gente, 16, só que são 3 oxigênio. Então vai ser o quê? 16 vezes 3. Isso aqui vai dar quanto? 48. 48 com 32, 80 gramas. Tudo bem? Por mol de SO3. Então, repara, gente, aqui 80 gramas é cada mol, só que você tem quantos mols? 2. 2 vezes 80 gramas. E aqui, gente, você toma cuidado, porque aqui é volume. Então, você tem que botar o volume. Nós acabamos de falar uma coisa chamada volume molar. O que é o volume molar, gente? É o volume ocupado por 1 mol de um gás nas CNTP. E esse volume é igual a quanto? 22,4 litros por mol. Aqui tem 1 mol, eu boto 22,4 litros. Gente, se eu tivesse 2 mols, deixa eu só fazer aqui para ficar legalzinho para você. Se fosse aqui, eu ia botar quanto? 2 vezes 22,4. Só que a questão não está... como é que se diz? Usando o SO2, tá bom? Então, olha só, você tem... esse número é 3 vezes maior que esse, tá vendo? Só que ele quer saber o rendimento reacional. Eu inventei um macete aí, gente, que é um negócio que eu chamo de PR. Vamos voltar naquele caso de pureza? Olha só, sempre que o cara der a pureza, você bota a pureza aqui. Tá vendo? Aqui, ó, pureza. Beleza? Então você usaria os mesmos 500. Quer ver? Você faria assim, ó. Tiraria o 400 daqui e vai usar 500 mesmo. Olha só. Ele deu 500 no problema. Sempre que der a pureza, gente, você bota a pureza aqui, ó. Pureza aqui. E sempre que der o rendimento, você bota o rendimento aqui. Nessa diagonal assim, ó. Uma regra de 3 é uma coisa do tipo assim, ó. X está para Y, aqui, assim como Z está para W. Né? Aí, se o cara der pureza, deixa eu mudar de cor para ficar didático. Você vai botar aqui, ó, vezes P. Se o cara der rendimento, vezes R.
Beleza? Então, pureza aqui, nessa diagonal assim, entendeu? Ó, pureza aqui, rendimento aqui. Pureza aqui, rendimento aqui. Tá ligado? Pureza, rendimento. Então, vamos para lá, gente, ó. Ele quer saber qual o rendimento, não é? Eu vou multiplicar aqui por, se fosse pureza, eu botava aqui, ó, vezes P. Tá vendo? Se fosse pureza, eu fazia isso, ó, vezes P. Mas aí, rendimento, eu boto vezes R. Tá vendo? E vou tirar essa pureza daqui, porque foi só para você entender. Mas olha para mim. O Enem botou uma questão, o ano retrasado, que dava pureza e rendimento. Então, você usaria os dois, P e R, nessa diagonal, tá bom? Gente, então, mas ele não deu pureza nesse, ele quer só o rendimento. Como é que você vai fazer mesmo, hein? Você vai fazer assim, pessoal, ó. Regra de 3, esse vezes esse é igual a esse vezes esse. Vamos lá, gente, vai ficar o quê? Isso aqui dá quanto? 160. 160 vezes 67,2. Estou tentando aumentar a letra, tá, pessoal? Igual a 640 vezes 22,4 vezes R. Beleza? Vou isolar o R. E aqui que você precisa de matemática zero. Isso aqui tudo vai passar, está multiplicando, vai passar para cá dividindo. Vai ficar assim, gente, R do lado de cá vai ser igual a 160 vezes 67,2, tá ligado? Ó. Dividido por quem? Isso aqui tudo vai lá para baixo. Ó. 640 vezes 22,4. Gente, é legal que você tenha agilidade nessas contas, sabe? Eu acho muito importante isso. Aí você vai ver o seguinte, ó, que esse número, esse aqui é 4 vezes maior que esse. Então você corta assim, ó, tum, tum. Esse aqui dá 1 e esse aqui dá 4. Simplificando, tá? Esse aqui dá 4. Agora, esse número aqui é 3 vezes maior. Se você fizer 22,4 vezes 3, esse aqui é 3 vezes maior que esse. Então aqui eu vou cortar, ó, ticum, ticum. Vai dar 3 aqui. Só um minutinho que essa tela está me traindo, tá? Estou igual a Joelma. Ó, a tela me traiu, peraí. 3, e aqui vai dar o quê? 1, né? Beleza? Ela não canta, a lua me traiu? Então, ó, 3 sobre 4. R, gente, vai dar 3 sobre, grande, porque o pessoal quer letra maior. R, deixa eu apagar essa porcaria toda para ajudar quem não está enxergando, peraí. R vai ser o quê, gente? Vai ser R, bem grandinho, vai ser 3 dividido por 4. E quanto dá 3 dividido por 4, hein, ô Cacá? Dá 0,75 ou 75%. Concorda? Se você dividir 75 por 100, repara, 75% vai achar 0,75% de rendimento. Bacana, gente? Esse é um dos casos que mais tem caído. Na verdade, o Enem tem botado pureza e rendimento numa questão só. Que eu acho que é essa que eu te mostro aqui agora. Ah, não. Essa aqui é uma questão que tem só rendimento e que a resolução dela está lá na frente, que deslocou o PowerPoint. Eu vou te mostrar, gente. Ó. O cobre, questão do Enem 2015, na prova azul era a questão 51 e assim vai nas outras provas. Tá? O QG faz isso para você. Então, o cobre presente nos fios elétricos e instrumentos musicais, o Enem, gente, sempre botando um texto longo. Então você tem que estar fazendo uma leitura assim, muito consciente, sabe? Assim, eu estou realmente lendo, eu estou realmente entendendo, tu não pode perder tempo. Olha que texto longo. O cobre, presente nos fios elétricos e instrumentos musicais, é obtido a partir da reação de ustulação do sulfeto de cobre 1, tá? Ou cuproso, tá, pessoal? Esse triângulo aqui. Então, sulfeto de cobre 1, né, com oxigênio, na presença de oxigênio, né, tá vendo? De forma que o cobre fique livre, o cobre está sozinho. E o que acontece, gente? O enxofre se combine com oxigênio, o enxofre se combinou com oxigênio. Tá aqui a reação. O Enem dá a reação, tá, gente? E dá devidamente balanceada. Repara, quantos cobres há aqui? 2, tá vendo? Ó? Quantos cobres tem aqui? 2. A reação está devidamente balanceada. As massas molares dos elementos cobre e enxofre são, respectivamente, 63,5 e 32. Bacana é isso, né? Como o Enem não dá a tabela periódica, o que ele faz? Ele te dá as massas molares, porque ele não vem com tabela, tá ligado? Para você calcular. Bem, gente, considerando que se queira obter 16 mols, eu quero obter 16 mols do cobre, gente. Beleza? Ó, em uma reação cujo rendimento é de quanto? 80%. Beleza?
A massa em gramas do minério necessária para a obtenção, aqui tem as alternativas. Eu fiz essa resolução bonitinha aqui para você, olha só, quer ver? Vamos lá então, gente. Você tinha a reação, né? Repara aqui, olha só voltando. Para cada 1 mol, aqui é 1 na frente, de CO2S, você tem 2 mols de cobre. Então vamos voltar, olha bem. 1 mol de CO2S vale quanto, gente? CO2S. Ele te falou que o cobre vale quanto? 63,5. Só que quantos cobres você tem aqui? 2. Tá? Mais a massa do enxofre que eu tiro na tabela, que é quanto? 32. Bem, isso aqui vai dar quanto, gente? 159 gramas, que é isso aqui, ó. 159 gramas de cobre, CO2S, estão para quantos? 2 mols de cobre. Lembra? Deixa eu só voltar para você ver de onde eu estou tirando isso. Ó, 1 mol desse está para 2 mols desse. Isso aqui vale 159. Então, tu vai ter 2 mols de cobre, olha bem. Só que ele quer obter 2 mols de cobre. Ó. Só que ele quer obter 16 mols. Então, tu vai ter X. Esse X, gente, tu vai fazer a conta, repare, esse número é 8 vezes maior que 2. Então, esse número X aqui, gente, tem que ser 8 vezes maior que 159. 8 vezes 159 dá 1.272 gramas. Mas, só que eu estou sabendo que na questão há um rendimento de 80%. O que você vai fazer, gente? Ó, se 1.272, eu tenho um rendimento de 80%. Ele quer saber, eu quero saber se eu tivesse 100, quanto seria. E a massa seria o quê? 1.590. Resposta da letra C. Tudo bem? Tranquila a questão, né? Agora, gente, eu vou para aquela do Enem que eu te falei, que o cara dá... Olha só, aqui, turma, tem vários casos da estequiometria envolvidos. Reações consecutivas, rendimento, pureza, e eu preciso elucidar isso para você, tá bom? Várias coisas aqui. Vamos ler a questão. E o texto, novamente longo, né? Um texto imenso, tá vendo? Para te perturbar. Ela é da prova, o número da questão é azul, prova 76, tá? Da prova de 2014. Para proteger estruturas de aço da corrosão, a indústria utiliza uma técnica chamada galvanização. Um metal bastante utilizado nesse processo é o zinco, que é esse cara aqui, tá, gente? Ó, zinco. Tudo bem? Que pode ser obtido a partir de um minério. Lembra que eu te falei ainda agora que sempre cai minério obtendo alumínio, minério obtendo ferro, daqui o minério obtendo zinco, tá bom? Então, ó, aqui pode ser obtido a partir do minério denominado esfarelita, ZNS, ou seja, o zinco é obtido a partir da esfarelita, né? De pureza, repara, gente, ele dá a pureza. A pureza é de quanto? 75%. E o rendimento é de quanto? O rendimento é de 80%. Entenda isso, gente. Pureza de 75%, quer dizer, 75 dividido por 100, que dá quanto? 0,75. Rendimento de 80%, deixa eu fazer assim para ficar didático. Ó. Vamos fazer mais embaixo. 75 dividido por 100 dá 0,75. O rendimento é de quanto, Mazei? O rendimento é de 80%. Então, tu vai fazer ó, 80 dividido por 100. 80, presta atenção na expressão, ó, aqui. 80%. Entendeu, gente? Divide por 100. Isso aqui vai ser 0,80. Tudo bem? Aí ele continua com o texto falando assim, ó, nessa sequência de equações que estão aqui, considere as massas molares. Ele dá a massa molar de todo mundo, gente, do ZNS, ó, você já sabe quanto vale, do O2, você sabe quanto vale. Que valor mais próximo da massa de zinco, repara, gente, ele quer a massa de zinco, tudo bem? Metálico em quilogramas será produzido a partir de 100 quilos de esfarelita. Ou seja, gente, ele dá a massa da esfarelita e quer o zinco. Só que está cada um em uma linha, tá ligado? O ZNS, que é a esfarelita, está na linha 1 e o ZN está na linha 2. Sabe o que eu te aconselho nessa hora? É um toque do Mazeizinho. Tenta transformar essas duas reações numa só, usando o corte do que é comum. Lembra sistema matemático? Se tem x do lado de cá e tem x do lado de cá, você pode cortar, não é? É assim que se faz, gente, olha só, para você obter uma reação global. Repara que eu tenho 2 NO aqui, tá vendo? E aqui só tem 1. Eu vou multiplicar essa reação aqui toda por 2. Meu objetivo, gente, cortar. Ó, vou multiplicar a reação toda por 2. Por 2, por 2, por 2. Não ficou legal, tem que mudar de caneta. Ó, vou multiplicar aqui por 2, aqui por 2, aqui por 2 e aqui por 2. Eu multipliquei a reação toda. Agora repara, não tem 2 NO do lado de cá?
também não tem 2NO do lado de cá? O que você vai fazer? Cacá, muitas dúvidas? Quer ajuda? Ó, você vai cortar 2NO com 2NO. Pode cortar mais alguma coisa que seja comum? Não. Então a reação global vai ficar assim, gente, ó, 2ZNS. Minha letra está pequena ainda, Cacá? Deixa eu aumentar um pouquinho. 2ZNS mais 3O2 mais 2CO. Aumentei tanto que eu não vou conseguir escrever a reação. Dando o que, gente? 2SO2 mais 2ZN mais ZN. Está esquisito aqui. Acho que não dá nem para ler, né? Dá para ler, Camila? Ah, eu vou escrever aqui, gente, assim, ó. A reação assim, ó. 2ZNS mais 3O2 mais 2CO. Tá percebendo isso? Eu estou somando aqui, ó. 2NS mais 3O2 mais 2CO. Aí, seta. O que tem do lado de lá, gente? Ó? 2SO2 mais o quê? 2N. Tá reparando que eu estou somando? Tudo que tem do lado de lá, ó. 2N mais 2CO2. Bacana? Bem, o que ele quer mesmo, mas aí estequiometria se resolve em duas linhas. Lembra? Ó, olha só, vou repetir. Parece que eu sou chato, mas é muito importante repetir. Aqui no QG a gente não esquece de repetir e é muito importante isso. É assim, ó, na primeira linha, dados da equação. Você pega a equação balanceada e coloca os valores dos elementos químicos que você acha na tabela. Na segunda linha, situação, problema. Mas, ei, o que é a situação, problema? É o que a questão deu e o que ela pede. Repara o que ele deu, gente. 100 kg de esfarelita. Então, ó, na segunda linha, 100 kg de esfarelita. E ele quer obter o quê? A massa de zinco. Mas repara só, mais próxima, gente, não é redonda não, tá? Ele quer a massa do zinco, ó. Embaixo do zinco, tá vendo? Então, vamos ver se você entendeu. Na segunda linha eu boto o quê? Situação, problema. Ele pede a massa do zinco e ele dá a massa de esfarelita. Na primeira linha eu faço o quê? Mas aí eu coloco os dados da tabela. Gente, no Enem, isso é muito fácil, porque o que acontece? Só um minutinho que minha borrachinha caiu aqui, gente, no meu microfone. Que você no Enem, o cara dá as massas molares. Você não precisa buscar na tabela, que nem em outros vestibulares, né? Então, repara, você já sabe quanto vale a esfarelita. Quanto ela vale? 97. 2 vezes 97. Entendeu, gente? Ó, porque é 97 gramas por mol. Só que aqui você tem 2 mols. Beleza? Aqui, gente, ó, de novo. Quanto vale o zinco? Vamos lá. O zinco vale 65. 2 vezes 65 gramas. Só que a questão deu rendimento e deu pureza. Mas você é aluno de quem? Do QG. Você é aluno de Mazei, Bebê Gabriel, Eltinho e de Palha. Cara, posso falar? Você não vai errar isso nunca. Como é que a gente falou mesmo, hein? A gente vai botar sempre pureza e rendimento naquela diagonal. Lembra, gente? Ó, assim, né? Ó, pureza aqui, rendimento aqui. Vê se você entende. Pureza aqui e rendimento aqui. De quanto é a pureza, Mazei? Ah, a pureza é de 75. 75%, 0,75. Ó, pureza aqui. Tá ligado? Nessa diagonal, ó. E o rendimento é de quanto, Mazei? 0,80. Eles conseguem chegar aqui, Camila? Conseguem, né? 0,80. Tu vai fazer essas contas, gente. Como é que você faz essa conta? Essa conta se faz assim, ó. Esse vezes esse, igual a esse vezes esse. Beleza? Então, essa massa, gente, fazendo as contas, vai dar 40,2 quilogramas. Beleza? A mais próxima quem é? Letra C. Aí você vai perguntar assim, poxa, Mazei, você não transformou tudo para quilo? Aqui era quilo, aquela era grama. Não, sabe por quê, gente? Quando você multiplica as unidades, quer ver, ó, quilo vezes grama, vai ficar assim, ó, isso vezes isso. Vai ficar só na unidade. Vai ficar quilo vezes grama, que é quanto? Vezes grama, tá vendo? Quilo vezes grama, dividido por quem, gente? Igual a dividido por grama. As gramas vão se cortar, ó. E o teu resultado já vai sair em quilogramas. Entendeu? Bem, pessoal, é uma pena, mas assim, hoje a nossa aula acaba por aqui, né? A gente, uma série de coisas para falar para você. Então, é o fim da nossa aula. Dá uma olhadinha para minha cara. Lá embaixo. Lá embaixo na tela, Camila.
Bota a tela. Estou aí, amiga. Beleza. Ó, a minha carinha ficou triste, a nossa aula acabou por hoje. E, cara, volta para mim, Camila. Quero te agradecer pela paciência, pela presença. Te pedir desculpa, assim, se você está afastado muito tempo, eu espero que você entenda isso. É um assunto que realmente não é para quem está afastado muito tempo, é para quem tem uma noção. Quem tem uma noção vai achar ela tranquila. Quem está muito afastado, gente, você tem que participar do curso completo. A gente está com uma promoção aí de 25% no cupom do Top Temas, tá? E não pode esquecer, no dia 30/6, você tem aula do Mazei com o professor Eduardo Bechara, direto de Belém. Vou pegá-lo no aeroporto às 17 ou 18 horas, te vem direto para o QG para fazer aula para você de eletroquímica, que está um barato. A gente vai falar de pilhas de Daniel, pilha de Leclanché, pilhas especiais. Vai ser uma aula de aprofundamento, porque essa aula é de um curso chamado Foca na Disciplina. A aula vai ser aberta, vai ser para todo mundo do Brasil e do mundo todo. Cara, não deixa de assistir não, conta com a gente. E outra coisa, um projeto bacana que você pode assistir, de redação hoje, gente, vale muito, redação vale 1.000. E os cortes das universidades, por exemplo, medicina na Bahia, 870, né? Se você tira 1.000 na redação, você está dentro. E quem pode fazer isso? No nosso curso de redação, com o Rafael Torres. Não deixe de assistir, tá bom? Olha, um beijo para você, fica bem, boa noite e até a próxima. Mas tem um sorteio, quem vai entrar aqui agora é Karine Minha Loura. Ó, Karine Minha Loura vai entrar. Oi, gente, Karine, boa noite. E eu boto a camisa. Achei a camisa não dá. Vai botar embaixo? Ó, botar a camisa em cima do Q de QG. Não, em cima do G de QG. Vai ficar fundo legal? Peraí, gente. Deixa eu botar o QGzinho aqui. Ó. Tete. E a Cacá vai sortear. Então segura. Você vai sortear? Eu vou falar no microfone, como é que é isso? Segura pra mim. Isso. Yes. Bota a mão por trás, assim, ó, pra não ter desonestidade. Bota a mão pela volta, assim. Não, por trás, garota. Ai, meu Deus. Senão tu vai tapar a coisa. Pode? Pode. Ó, vou sortear, hein? Barulhinho, barulhinho. Caiu o papel na minha boca. Gustavo, eu sou cego. Catrick. Eu não enxergo de Catrick, perto. Gustavo Catrick. Ok? Gustavo. Fala lá com a gente, manda inbox pro Facebook do Enem, tá? Beleza, Do tem aquele QG do coisa Enem. que o Marquinhos falou que eu já esqueci o É, endereço, eu também já esqueci, né? por isso. Mas só procurar a gente, tá? Marquinhos, Fala ali então comigo no chat. Fala com a Cacá no chat e Isso. diz teu tamanho, como é que, se você é do Rio, né? Se você é do Rio, a gente... Seu endereço, vai fala ali te com a enviar, gente, cara, a gente vai dar um jeito de enviar, organizar tá a bom? sua vida, tá Aí bom? teu tamanho e etc, tá? Um beijo a todos, Beijo boa pra noite, vocês. fica bem. Em Tchau, breve gente. Cacá online com você, tá? Um beijo. Beijo.